conseguiu sair daquela terra e foi para o deserto. Louvado seja Deus. Mas nós começamos a observar a palavra do Senhor, irmãos. O próprio Deus disse para Moisés, disse: olha, eu vou enviar um anjo para vocês, porque eu não posso ir. Eu tenho conhecido verdadeiramente que este povo é um povo obstinado. Se eu ficar um momento com este povo, eu vou consumir esse povo. Eu não posso ir com vocês. E se a gente for observar, irmãos, Deus fez tanta maravilha no meio daquele povo. Mas como o próprio Deus disse, era um povo obstinado. Deus manifestava os seus sinais, já começou lá no Egito, antes da saída deles. Deus começou a mostrar que verdadeiramente era poderoso. Mas quando qualquer coisa estava errado com aquele povo, ele se levantava contra o servo de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos entender que quem está na frente da obra não é o homem, mas é Deus. E muitas vezes quando nós levantamos contra o homem que está aqui em cima, não estamos levantando contra ele, mas contra Deus. E aquele povo, quando acontecia alguma coisa, ele já começava a murmurar: por que você nos trouxe da terra do Egito? Por que não deixou lá? Não é assim que acontece com os crentes? Muitas vezes acontecem as coisas erradas e diz: quando eu estava lá no mundo não acontecia isso comigo. Só foi eu vir para a igreja que começou a acontecer tudo isso. Quando eu estava lá no mundo, eu tinha emprego. Quando eu estava lá no mundo, eu andava bem vestida. Quando eu estava lá no mundo, eu tinha tudo. E agora eu vim para a igreja para quê? O pecado da murmuração muitas vezes leva muitos crentes à sepultura espiritual. O povo de Israel, muitos crentes foram mortos no deserto. Mas hoje, muitas vezes, a morte não acontece no físico, mas ela acontece no espiritual. Muitas vezes nós vemos no meio da igreja crente que não tem mais vida. Muitas vezes é o pecado da murmuração. Louvado seja Deus. Deus, por algumas vezes, ele tentou matar aquele povo. Mas Moisés disse: Senhor, se tu fizeres isso, o que vão dizer os seus inimigos? Vão dizer que o seu Deus não era tão poderoso assim, que levou para o deserto, não pôde livrar eles e matou no deserto. Homem de Deus, irmãos. Eu começo a ler a palavra do Senhor e eu falo: meu Deus, Moisés verdadeiramente era um homem de Deus. Porque o que esse povo fazia, se fosse anjo, falava assim: mata mesmo, Deus. Louvado seja Deus, mas Deus sabe a quem ele escolhe. Quando Deus ele escolhe alguém, irmãos, ele capacita da maneira que é necessária. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo foi para o deserto. Louvado seja Deus. Mas daquela multidão de pessoas que saíram do Egito, apenas 2 pessoas conseguiram entrar na terra que Deus havia prometido para eles. O crente ele precisa estar alerta a uma coisa. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus chama muitas pessoas, mas às vezes na sua longa caminhada ele não sabe valorizar o que recebeu de Deus. Deus, como Deus misericordioso, começou a fazer promessas. Ali no deserto ele deu a lei para ensinar o povo, para ver se o povo obedecia a sua voz, para ver se o povo andava na sua vontade. Mas a lei não foi suficiente para levar o povo na vontade de Deus. Moisés, um homem muito manso, um homem que fez tudo para conduzir aquele povo à terra que Deus havia prometido, mas ele não conseguiu. Deus ele não conseguiu ver um justo sequer, irmãos, que pudesse levar a dar a salvação a alguém. Mas quando nós lemos esta passagem do tema, ela está anunciando sobre um rei que viria. Esta passagem, quando Zacarias estava profetizando, ele estava profetizando a respeito do Messias, ou Jesus Cristo. O povo começou a padecer, mas Deus tinha uma promessa. Sabe a quem que ele tinha feito promessa? Abraão, a Isaac e a Jacó. E as promessas de Deus, elas são fiéis. Aleluia. Muitas vezes Deus faz promessa para o crente e ele se esquece. Mas quando alguém temia Deus, que falava com Deus, dizia: Deus, lembra da promessa que tu fizeste ao teu servo Abraão, a Isaac e a Jacó. Aleluia. Deus não é como homem, irmão. A palavra de Deus, ela tem valor.
não. Mas não é assim, infelizmente não é assim. Quantas vezes nós vemos crente que hoje fala uma coisa e amanhã ele se confunde. Ele começa a falar tudo ao contrário. Mas Deus não é assim. Quando Ele faz promessa a um servo seu, Ele sabe do que está falando. Deus, Ele não é menino, irmãos. Aleluia. Se entrasse hoje um rei nessa igreja, irmãos, eu estou falando um rei carnal mesmo. Se entrasse um rei aqui hoje e sentasse no lugar aqui deste púlpito, se não todos os crentes, a maioria desses crentes iriam reverenciar. Não iam nem abrir a boca para dar glória a Deus, para não escandalizar. Porque é um rei. Ou um presidente mesmo. Quem sabe o presidente da república chegasse aqui hoje. Muitos crentes, meu Deus, não ia nem querer andar para não errar os passos. É assim que acontece. Nós damos muita honra aos homens. Mas aquele que é rei dos reis, nós não damos a honra que é para nós. Muitas vezes dizemos que somos filhos deste rei, mas levamos uma vida que não tem nada a ver com o filho desse rei. Ele conhece os seus. O filho desse rei é diferente. O filho desse rei, ele ama. O filho desse rei consegue ter comunhão com o seu irmão. O filho desse rei consegue olhar nos olhos do seu irmão e dizer: minha irmã, eu te amo de verdade. Louvado seja Deus. O filho desse rei não consegue levantar mentira contra a vida do seu irmão, da sua irmã. O filho desse rei não consegue levantar uma calúnia contra a vida do seu próximo para jogar ele no buraco. O filho desse rei, verdadeiramente, quando ele vê alguém lá no pó, sabe o que ele faz? Se lança no pó também, para que Deus venha levantar este filho da terra. Mas está cheio de filho, crente dizendo que é filho do rei. Com a sua vida de qualquer maneira, com a sua vida toda relaxada na presença de Deus. E chega aqui num culto como esse, quer pular, quer sapatear, quer profetizar, quer cair no chão. Aleluia. Mas nesta noite ele diz para ti: desperta, porque eu estou neste lugar. E eu quero a mudança de coração neste lugar. A promessa dele é fiel. Nós lemos aqui: portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Seu nome será Emanuel. A palavra dele é fiel. Palavras que foram ditas pelos profetas lá atrás. Mas nenhuma dessas palavras caiu por terra. Todas se cumpriram. Aqui no capítulo 9, no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principal está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Agradecido é o teu nome, meu Deus. Você está conseguindo entender esta noite? Quem o teu rei ele é? Você está conseguindo entender a palavra do Senhor? Aleluia. Aquele que te chamou, era tudo isso e muito mais do que você possa imaginar. Aleluia. Existe crentes de cabeça